Olá, gente, seja bem-vindo aqui, né? Mais um vídeo aqui falando sobre as formações diretas. E aqui nós vamos estar falando sobre a formação direta Games 2D. E é muito interessante essa formação direta Games 2D por alguns equívocos que às vezes cometemos. O primeiro equívoco é: Games 2D ainda é usado? Será se a gente ainda usa? É necessário? É bom logo fazer logo Games 3D, né? Não necessariamente. Na verdade, não mesmo. Vou explicar por quê. O Games 2D ele tem a sua particularidade. Até, na verdade, o Games 3D é até, vamos dizer, mais difícil até de você pegar todo o conteúdo do que o Games 2D. Primeiro que é menos uma dimensão. Na própria programação, o 2D é mais fácil a própria programação do que o 3D. Que no 3D você tem que se preocupar com três dimensões e outros fatores em relação à parte da programação em si, né? Mas a questão não é só essa, não. O Games 3D, ou 2D, desculpe, ele é muito utilizado também em várias situações, que ainda hoje é muito utilizado. Celular, a pessoa está ali jogando, a pessoa está ali passando tempo, a pessoa está ali esperando numa fila, ele vai jogar ali, e dependendo dali do celular ou até da aplicação, um jogo 2D. E é muito usado, e tem gente que joga e muito, não é pouco. Até porque você pode utilizar o Fake 3D no 2D, em que a gente também vai estar vendo um assunto desse aqui na formação direta Games 2D. Então, assim, é muito importante também a formação direta Games do 2D. Nesse caso do celular, ou até mesmo desses joguinhos que a gente encontra na própria internet, na web, ó, mais uma interligação, né, entre as formações, você pode ver que em relação a essa formação direta Games 2D, a gente usa muito em casual games. Né? Casual game, não só isso, eu vou estar explicando, né? Casual games é o que? Aqueles games casuais, games rápidos, né? Que não são demorados, são games rapidamente feitos, né? Para estar passando o tempo realmente. E nós também temos outro que é muito hoje que está bombando em relação ao games 2D que nós utilizamos muito, é a parte de social games, que é os games do Facebook, né, games do Orkut, acho que nem tem mais hoje usado mais, né, abandonaram o Orkut. Mas são jogos sociais, jogos do Facebook, em que você pode também estar utilizando uma aplicação 2D. O que é mais utilizado no Facebook em relação aos jogos é o Games 2D. Né? Então você pode ver ali, por exemplo, o The Walking Dead Game, a Fazendinha Game, né, ali, né, o jogo da Fazendinha. Então tudo isso são games 2D, em que você vai utilizar a aplicação de API em relação ao Facebook e utilizar o desenvolvimento, aquilo que você aprendeu em relação à área de games 2D aqui no caso, para fazer essa sua aplicação lá no Facebook, esse seu jogo. Aqui também nós vamos estar vendo todos os passos praticamente em relação ao que nós vemos também do Games 3D. Vai ter também a parte de Game Design, vai ter também a parte de Game Programming, vai ter também a parte, né, de Game Art, de Game Tester, né, de tudo isso. Só que tudo é focado para a área 2D. E lá no Games 3D tudo é focado para a área 3D. Então tem muita coisa diferente, mas a essência mínima ela é a mesma, tá? Mas assim, nessas discriminações, nessas separações em relação a games 2D e 3D é muito amplo o conteúdo entre os dois, né? Muito divergente o conteúdo na verdade, né, entre os dois. Então é duas formações mesmo totalmente diferentes nesse âmbito. Tá? Então o Games 2D, gente, é utilizado. Ainda também é utilizado o Games 2D em que área, por exemplo, no Edutainment Game, né, que é aquele jogo como se fosse para a área educacional, em que você pode fazer, né, algum joguinho. E até Advert Game também, né, que é os games para o mercado de publicidade, que nós temos tanto 2D quanto 3D. Né? Advert Game a gente pode fazer também. Hoje a gente vê muito para a área de 3D, mas em relação ao Advert Game, né? Mas nós também temos o Games 2D. Mas o forte realmente do Games 2D é nessas três vertentes: o web, a parte de social games, né? E também a parte em relação a games casuais, né? Casual games são os mais fortes em relação ao game 2D que sai.
Tá? Então é muito importante você entender que o Games 2D ele ainda é utilizado e ainda está vivo. Né? É importante você estar aprendendo também ele. É lógico que se você quiser fazer algo para especialização, você vai estar procurando se especializar naquele tipo de jogo específico que você quer. Né? Mas se não, você vai estar, no caso, fazendo uma formação mesmo genérica, né? Quando eu falo genérica, das formações diretas para generalistas, né? Para que você tenha, além do conhecimento amplo, você já esteja fazendo também uma produção final de projeto, né, que a gente chama aqui na Tangment, para a sua aplicação para o seu jogo. Olha só um exemplo aí de jogo muito antigo 2D, né, lá do Atari. Muito sucesso, jogo simples. Eu era muito viciado naquele joguinho lá de Atari, tá bom? Então era isso aí que eu queria falar, tá? Então a gente vai estar falando sobre os próximos depois. Então até mais.